Boa noite a todos que estão entrando. Nossa, começou um vento aqui. Acho que vai cair uma chuva aqui em São Paulo. Ainda bem que a gente estava precisando. Boa noite, Vitória. Estamos aqui aguardando a Roberta. Ela está chegando. Eu já vou anunciar a Roberta antes dela entrar aqui. Ela é publicitária de formação e permacultora por opção. Descobriu a permacultura em 2006, quando trabalhou em uma fazenda sustentável lá na Califórnia, nos Estados Unidos, e desde então ela vem se dedicando a pesquisar e a desenvolver projetos que promovam as cidades e as comunidades urbanas mais sustentáveis. Ela é fundadora do Loa Terra e sócia da Hortiscola da Terra também. Eu vou convidá-la para entrar, que ela não me pediu para entrar. Cadê você, Roberta? Aqui. Boa noite a todos, bem-vindos ao Comida e Cultura. Opa, oi, Rô. Oi, Ariela. Tudo bom? Boa noite. Boa noite. Tá me ouvindo bem? Tendo chuvinha aqui também. Nossa, menina, de repente, assim, eu tava com a janela aberta porque tá abafado, né? E de repente veio um bem Tá forte, assim. bom. E a gente que tem planta história, né? Adora. Mas obrigada pelo convite. Muito feliz por você, pela sua história. Um dia falei com a Carol que um dia você tinha que ser a entrevistada. Ah, muito obrigada, mas eu que queria te agradecer. Bem-vindo, obrigada por ter aceitado o nosso convite também aqui. É um prazer te receber. E, bom, a gente já se conhece há um tempo e eu vi toda a sua trajetória e também acho muito linda. E queria que você contasse um pouquinho desse seu caminho, né? E como é que você parou aí com as mãos na terra e por que você foi para a permacultura? Eu vou tentar falar sempre lembrando da comida para a gente sair muito dessa sua temática que é tão bonita e tão rica, né? Eu tive uma infância urbana, mas eu tinha muitos finais de semana no sítio, na chácara da minha família paterna. E lá eu convivi muito com pomar, com rocinha. A minha bisavó colhia muita mexerica, jabuticaba, ela fazia pamonha, tinha moedor de cana. Delícia. Lembranças que a gente de infância é o que fica marcado na gente. Então, eu venho de uma família. O meu pai é empresário, a minha mãe também publicitária, então eles tinham uma concepção de vida bem mais urbana, mas a gente tinha também esse escape. E a minha bisavó sempre gostou muito de planta, diziam que ela era dedo verde, e aonde ela ia, ela levava uma mudinha de presente, sabe? Ai, que delícia! Potinhos de margarina, caixinha de leite. Olha só, então eu não sabia dessa conexão aí já ancestral sua. Então, ela tinha isso. A minha mãe e o meu pai não, são bem mais urbanos, assim, não tem muita conexão. A minha mãe fez muito miojo para mim e para minha irmã, mas a minha avó, que no final foi quem eu passei a parte da minha infância que eu mais me recordo, foi essa criada pela minha avó. Desculpa. A minha avó, ela foi criada numa fazenda em Piraju. Então, a minha avó, com quem eu morei muitos anos da minha infância, ela compartilhou muito com a gente essas memórias de fazenda, né? De leite, de grãos, de café, de coisas assim. Nossa, tá uma ventania aqui.
e de fazer tudo. Então, tudo era feito lá. A manteiga, o queijo, sabe? Assim, tudo era feito dentro da fábrica. Os doces, a cura de carne, assim, o que você imaginar era feito lá. Então, ela tem um repertório de cozinha muito grande. Eu fui por essa mulher, então eu sempre ali perto dessa cozinha, mas sempre mais ali observando, né? E aí, na hora de escolher faculdade, eu fiquei muito perdida. Eu sou uma pessoa que eu me apaixono, assim, pelas coisas. Então, eu lembro que eu comecei a ler sobre as faculdades e várias me interessavam, sabe? Que eu acho que é uma decisão que a gente tem que tomar muito novo, né? Muito cedo na nossa vida, né? E a gente vai mudando, né, durante a vida. Então, isso também pode mudar, né? É bom que a gente mude, né? Certamente. Eu acho que isso é uma grande virada, assim, desse século XXI, é isso, né? A gente tem que estar pronto sempre para transformar, porque as coisas estão se transformando muito rápido. Então, eu entrei na faculdade de psicologia, de nutrição e de publicidade. Nossa, bem variado mesmo. E eu fui um pouco assim, pelo mercado, porque eu sempre tive essa vontade de me emancipar logo, sair da casa, na época eu morava com meu pai. E também, olha só o critério, né, de uma jovenzinha. A faculdade de publicidade dava para eu ir de bicicleta. Então, eu escolhi porque eu ia de bicicleta. Mas, no final, foi uma formação que me deu uma base muito boa. E até hoje eu uso muita coisa, assim, que eu aprendi dentro da comunicação. Porque tudo que a gente faz, a gente tem que comunicar de alguma forma, né? Com certeza. Então, essa minha experiência, eu trabalhei como atendimento de agência de publicidade, fazendo essa mediação entre o cliente e a equipe de criação. Então, e eu sou libriana, eu sou boa nisso, de mediar as coisas, de entender os dois lados, sabe? E, então, eu fiquei na publicidade um tempo, aí eu fui para Califórnia passar um ano lá. E eu recebi um convite de um amigo meu que morava lá, que é de lá, para ir trabalhar numa época de colheita, numa fazenda lá no norte de São Francisco. Uhum. E aí eu fui, e eu não sabia o que era uma fazenda permacultural. Eu nunca tinha ouvido essa palavra. Isso foi em 2006. Se hoje a gente fala de permacultura no Brasil, Muita gente fica com aquela cara de interrogação. de assunto, né? Imagina em 2006, sabe? E eu fiquei muito encantada com aquilo, né? Dos ciclos. A fazenda não tinha resíduo, sabe, Ariela? Não tinha... tudo que a gente comia era de lá. O banheiro, essas técnicas todas que agora estão um pouco mais conhecidas, né? De a permacultura nesse sentido de como ocupar um espaço de um jeito equilibrado e harmônico com o meio ambiente, né? Não tão centrado nas nossas necessidades, né? Não vendo a natureza só como paisagem e matéria-prima, né? Uhum. Então, eu fiquei muito encantada. E aquilo mexeu demais comigo e eu senti que o bicho ia pegar na minha volta, que eu não ia conseguir entrar numa agência e ficar trabalhando 12 horas por dia, 15 horas por dia, que é a agência de publicidade, para criar necessidade de consumo nas pessoas, né? Então, que incrível, né? Porque é isso, né? Você teve a grande sacada ali com a permacultura, que o que você estava fazendo era justamente, né, de meio que sem querer, mas é isso, né? Quando a gente está vendendo, a gente está propondo o consumo, né? Que é exatamente o que a gente não precisa agora, né? e a gente aprende na faculdade de publicidade que
nesse nosso capitalismo, o produto vem antes da necessidade, do desejo, né? Então, aquilo começou a não fazer sentido. E aí eu voltei. E aí eu comecei a namorar, flertar com o terceiro setor. Eu achei que ia ser um meio de caminho legal. Então, eu fui, na época também, ninguém falava em Lei Rouanet, parceria público-privada para fomentar projetos culturais, né? Eu sempre gostei muito de música. Tive banda por 8 anos, cantei em bar. Então, eu fui trabalhar no terceiro setor. Eu criei uma vaga no Auditório Ibirapuera, que não existia na época, que era um setor de patrocínio. Então, eu inventei esse lugar lá e fui lá ajudar o Auditório Ibirapuera a ter mais patrocinadores e tal. E aí eu entrei no terceiro setor e fiquei, me apaixonei, porque aí é aquilo de você começar a ter um propósito, a ver que o resultado do seu trabalho está impactando diretamente na vida de outras pessoas. Eu acho, Ariela, eu acho que você também sente isso, que é um bichinho que quando morde a gente é muito difícil a gente voltar. Pois é impossível viver normalmente, vamos dizer assim, de novo, né? Olhar as coisas sem esses olhos que a gente tem agora, né? Eu acho Sem que esse entendimento, né? De interligação de todas as coisas e é impossível. Eu acho que é impossível. eu acho também, eu me ponho num lugar de muito privilégio, né? Eu acho que eu sou mulher branca, classe média, eu estudei em escola particular, então eu não tenho preocupações de sobrevivência, né? Como grande parte da população, infelizmente, tem. Eu acho também que é um privilégio, né? A gente ter energia de olhar para o lugar do propósito na nossa vida. Mas eu acho que tem muita gente que tem esse privilégio e não usa também. E eu acho que a gente tem certamente esse privilégio, mas que a gente pode abrir a cabeça das pessoas que não têm tanto privilégio assim para fazer coisas simples e que estejam de acordo com tudo isso que a gente está falando, né? Acho que esse é o nosso papel, enquanto privilegiadas, mulheres brancas, classe média e tudo mais, que puderam ter, vamos dizer, essa revelação, né, do que está acontecendo. Esse é um dos nossos trabalhos, né? Levar para quem não tem esse privilégio, né? Inclusive, bom, vou falar daqui a pouco da Lua Terra, mas a Lua Terra foi criada muito com base no modelo do Yunus, né? A nossa intenção é ser um negócio que não cresce para cima, né? Ele cresce para o lado. Então, a nossa vontade é a gente contaminar as pessoas com esse nosso propósito. Porque é isso, tem muito preconceito, né? De achar que é difícil, que é estranho esse nosso trabalho, que não é importante. Então, às vezes, você inspirando, você mostrando, né, o impacto e, ao mesmo tempo, o prazer que essas coisas podem trazer para a vida, o bem-estar, a saúde, enfim. Uhum. Inspirando as pessoas, né? Eu acredito nisso, de ser mais inspiradora do que ativista, sabe? Uhum. Agora, aproveitando que você falou do Loa Terra, para quem está aqui e não conhece, né, a Roberta, então, depois de toda essa trajetória aí na publicidade, depois dentro do Auditório Ibirapuera, ela criou uma empresa, né, chamada Loa Terra. E aí eu queria que você contasse um pouquinho para a gente o que é o Loa, como é que vocês atuam. E da onde vem esse nome? Que eu também tenho essa curiosidade e eu não sei. Adoro contar do nome. Bom, a Lua Terra é a Lua Terra, Alô, a Terra. mas todo mundo fala o, porque não é realmente uma palavra comum, né? Loa é uma palavra do nosso vocabulário, da nossa língua, mas que é muito pouco usada.
E ela tem a ver, vou dar exemplo, né? São cantos elogiosos. Tá? Então tem muito assim, procissões que tem aqueles cantos de elogio aos santos, isso são loas. Olha que bonito. Então, loa à terra são cantos elogiosos à terra, que aí é legal porque a gente fala tanto de terra como do nome da onde a gente mora, né? Então, quando esse nome apareceu assim, a gente gostou. Nossa, muito bonito. Não É bonito, sabia. É tipo uma ode, assim, né? Loa Terra. Então, a Loa Terra, ela nasceu numa transição ainda que foi aí o grande lance, que foi a maternidade, que eu acho também que tem, hoje no Brasil a gente tem dois recordes que eu acho muito curioso, que é o recordista de cesariana e de agrotóxico. É. Então, tem aí apesar da nossa natureza abundante e imensa, a gente tem a maior floresta tropical do mundo aqui dentro do nosso território, ao mesmo tempo parece que tem uma negação, né, de que a natureza funciona, de que a gente é natureza e de que a gente funciona. Então, esse mercado da cesariana me assustou muito quando eu conheci. E também essa coisa dos agrotóxicos, né? Então, assim, por que no Brasil as mulheres não sabem parir e a comida não vai para frente se não colocar insumo? O que acontece no país, sabe? É uma coisa de colocar a gente num lugar de que a gente é totalmente dependente, né? De Totalmente um sistema, né? Do sistema médico, farmacológico, do sistema agropecuário, enfim, né? De tirar autonomia, né? das indústrias, exatamente. Então, a Loa Terra, ela nasceu nesse momento dessa reflexão da maternidade. E foi engraçado porque a história... você tem que controlar o tempo, porque eu adoro falar e contar Pode história. deixar comigo. E Uma das, pode contar que a gente está aqui para te ouvir. A hora que acabar, acabou. uma das histórias que eu gosto muito, Ariela, da agricultura, da história da agricultura, bom, mais de 10 mil anos, né, existem várias teorias, mas de que a mulher, durante o puerpério, ela pôde, então, ter esse tempo de observar que a semente caía no solo. E com o tempo, e com a chuva, e com o sol, ela virava, então, um novo alimento. E esse foi a grande sacada, foi essa observação de uma puérpera. E Que bonito. é bonito. E eu me emocionei quando eu li isso, porque foi assim comigo, assim. Eu fiquei num puerpério. Quando a Malu nasceu, há 5 anos e meio, eu estava de licença maternidade, eu tinha 6 meses de licença remunerada, integral. Na época eu trabalhava no Itaú Cultural. E eu fiquei na minha casa. E a minha casa com quintal, com sol, só que era tudo piso. E aí eu comecei a ter vontade de ir quebrando esse piso e fazendo algumas experiências, sabe? E foi uma descoberta. Outro dia, vi você falando das bananeiras, que você tem paixão pelas musas paradisíacas. E Eu assim, tenho. eu comecei assim, no nível de encantamento, realismo mágico, assim. Eu plantei uma bananeira aqui e eu não acreditava naquilo. Parecia que era Marques. Aquele coração, aquele negócio imenso, aquilo É com... quase que milagroso, né? Eu fiquei assim, porque é isso, a gente tem uma janela, acho que muita gente, né, teve uma infância com algum contato com horta, com pomar, com árvore, com meio natural, mas depois a gente é abduzido pelo ambiente urbano, essa coisa de São Paulo, a gente não tem tempo de olhar isso. E a Exato. maternidade muitas vezes traz esse tempo. E a pandemia também, né? Muito. Propiciou a gente estar presente, muito presente, né? Então eu foi aí. E aí que eu comecei a fazer, eu fui atrás do curso do Rui.
de horta orgânica. Eu fui no primeiro curso de horta orgânica com a Malu ainda mamando no peito, bebezinha, assim. E eu fiquei encantada com aquilo, da possibilidade de plantar alimentos na cidade e do que plantar alimentos na cidade significa para uma pessoa urbana. Então, Ariela, eu nunca falei assim na Loa Terra de você ter um plantio de um alimento que você não vai precisar ir na feira ou pedir a sua cesta. Não tem a ver com a quantidade, tem a ver com a experiência, com a vivência, com os ensinamentos que isso traz. E aí que começou a abrir, né, para a criança urbana, para as puérperas, para a terceira idade. Então, assim, são 3 grupos que eu gosto muito de trabalhar. E que, bom, a gente aí foi desenvolvendo uma série de projetos. Um deles você conhece, né, que a gente fez lá na escola. Vou pedir para você falar sobre isso. Mas conta para quem está vendo e não conhece o que o LOA proporciona, né? Porque que tipo de trabalho você faz junto às crianças ou à terceira idade, ou, enfim. Sim, então, a Loa Terra, bom, a gente tenta resumir o nosso trabalho com sustentabilidade transversal. Então, não é a sustentabilidade só gestão de resíduos, tá? É uma sustentabilidade que a gente olha todos os ODSs, a gente considera os princípios da agroecologia, a flor da permacultura inteira, todos esses ensinamentos, essas organizações de projeto, agrofloresta, que é uma coisa que eu gosto muito. Então, a gente vai nas empresas, nas escolas, a gente trabalha muito com o SESC São Paulo também. A gente vai nesses lugares e a gente faz primeiro essa leitura, né? Que na permacultura a gente chama de leitura de paisagem, mas nesse caso não é só geográfica, é também social. Então a Parece... gente... Desculpa, Rô, te cortar. A Thaís, beijo, Thaís, está falando que seu áudio está um pouco baixo, então talvez para você ficar mais próxima. Obrigada, Tatá. Porque como eu estou de fone, eu estou ouvindo super bem. Tá. Então, desculpa, eu te cortei, mas só para que todo mundo ouça melhor que a Thaís falou isso. Mas então vocês começam fazendo essa sensibilização, né? A gente vai entender o que aquele ambiente tem de forças, né, de energias. A gente na permacultura usa muito isso, de recursos, né? Recursos naturais, mas também recursos humanos, quais os recursos? Então a gente tem esse olhar de o que esse lugar já tem, e como a gente organiza isso para que isso se torne mais harmônico. E aí a gente entra conforme o projeto. Então, se é uma escola, a gente consegue, bom, desde de hortas, projetos de compostagem, projetos de educação alimentar, projetos de sustentabilidade com empresas, né, que a gente faz também essa parte de resíduo, mas muito mais a coisa das lixeiras coloridas, muito mais a coisa de, gente, a gente tem que reduzir, né? Vamos repensar os hábitos, né? Então, é muito esse convite a gente pensar um pouquinho diferente. Inclusive, vocês fizeram um trabalho lindo com a gente lá no Estilo de Aprender, que para quem não conhece, é a escola onde o Projeto Comida e Cultura está no currículo já há 3 anos, né? E a gente ensina as crianças a cozinharem, mas com esse olhar totalmente sistêmico sobre o alimento, tentando entender de onde que ele vem, quem é que plantou e o que leva, o que se gasta, né, no percurso do alimento até a nossa casa e o que acontece com os resíduos. Então, a Roberta e a Carol da Loa Terra vieram lá na escola e fizeram um trabalho lindíssimo durante uma semana lá, fazendo o plantio da nossa horta junto com todas as crianças e ensinando para elas têm um programa que chama Viva o Ciclo Vivo, não é isso? Viva o Ciclo na cidade,
que é muito lindo, que mostra, né, desde o plantio e com o descarte dos resíduos, elas fazem um minhocário na escola. Foi muito lindo e está funcionando até hoje. Só para dar esse feedback para vocês, né? Ah, Tá que lá, tá olha lá só. o minhocário, tudo estão cuidando. Enquanto a gente está na pandemia, tem gente lá cuidando da horta e do minhocário. Então, Ariela, mas é exatamente isso, né? Às vezes só falta organizar, sabe? Tá tudo lá. É uma questão de organizar os ciclos. E depois entra na rotina e as coisas fluem. Então, o ciclo vivo fechou uma vez, gente, fomos, né? É, exatamente. A gente faz essa implantação e depois a gente sai, porque o nosso desejo é a autonomia, né? E é que isso se replique dentro, e aí também que é legal, né, Ariela? Dentro da casa dessas crianças, porque as crianças levam isso para casa. Então, isso tem diretamente um impacto lindo e indiretamente nessas famílias a gente coloca isso numa outra potência de transformação, né? E eu queria que você contasse um pouquinho do que vocês fizeram aqui dentro da cidade de São Paulo, que é uma coisa incrível, que para quem não conhece, é Escola Horta da Terra, né? Horta Sim, Escola? Escola Horta. Eu sempre confundo. é a horta escola. Não é Horta Escola. a escola, entendeu? É. É É uma a, horta escola, sim, começa com a horta, exato, que é a horta. proporciona esse aprendizado. E é muito lindo, gente, aqui no meio da cidade de São Paulo. E eu queria que você falasse sobre essa experiência e contasse para as pessoas como é, porque vocês provaram ali, para mim, pelo menos, como é possível transformar os espaços urbanos mesmo, né? Esverdear a cidade, né? Quando a gente quer. E mais do que esverdear, é claro que esverdear tem aí um monte de verdejar, né? Que é mais bonito. Verdejar. Tem um Com monte alimento, né? tem um monte de impacto positivo, né, em relação à qualidade do ar, em relação à permeabilidade da cidade, acústica, conforto térmico. Tem um monte de benefícios quando você verdeja uma laje. Foi o caso da Horta Escola. Era uma laje árida, né? Era uma laje de mais de 2.000 metros que estava sem uso, tá? E isso acontece em muitos lugares de São Paulo. Eu sei porque no começo da Lua Terra eu virei a louca do Google Satélite, estava madrugadas procurando lajes em São Paulo. Eu assisti o TED do Roman Gauss. Você conhece esse cara? Não, não conheço. Eu vou te Quem é? passar. Ele é o criador do Urban Farmers. Ah, ok. E aí ele falava disso, né? Dessas lajes, porque são espaços de pleno sol, no meio da cidade. E são muitas, Ariela. São muitas, né? Então eu tive muito tempo esse sonho de começar esse movimento, de ocupar essas lajes urbanas de pleno sol, não só com verde, mas por que não, né? Com toda essa experiência que o plantio de alimentos na cidade proporciona para as pessoas. Uhum. Comecei vários projetos que não foram para frente por falta de financiamento. Eu consegui, algumas lajes toparam e tal, mas uma tinha infiltração, e aí porque tem isso também, né? E conversei com o pessoal do Brooklyn Grange, que é uma fazenda urbana em Nova York. Conversei com eles da experiência. É lindo esse projeto. Quem também não conhece, vale a pena depois entrar. As fotos são de morrer, assim, de bonitas. É um lugar imenso. E então eu fui juntando essas experiências e tal, e tudo tem a sua hora, né? Então, quando essa laje finalmente chegou para a Lua Terra, a gente estava muito mais pronta, porque aí eu já tinha a Carol remando comigo esse barco, que fez uma super diferença na empresa, porque antes era só eu sozinha, aí a Carol veio, e aí a Carol deu uma outra estruturada no negócio. O marido da Carol é um super consultor do business para gente, então, e aí a gente
estava pronta para isso. Então, o Natural da Terra, que é uma rede de hortifruti, que tem hortifruti Natural da Terra. São várias lojas no Brasil. Aqui em São Paulo é a Rede Natural da Terra, esse nome. Então, o Natural da Terra tinha esse espaço em cima da loja Vila Madalena, que já é um bairro com toda uma inclinação um pouco mais ousada para a inovação, né? Não é um bairro tão conservador, que acharia estranho um projeto de permacultura urbana em cima de um hortifruti. Uhum. Foi um convite muito bom, assim, a gente ficou muito feliz. Deu match. Deu match. Deu match. Na hora que chamaram a gente para conversar, as meninas do Alma Hub, que é uma agência um hub criativo com mulheres maravilhosas, a gente, assim, saímos as duas quase com lágrima nos olhos, assim, porque elas falaram, olha, a gente conseguiu aprovar com a Rede Natural da Terra um projeto aqui para essa laje para conectar a comunidade urbana aos ciclos e aos aprendizados que vêm da terra, a origem do alimento. E aí eu falei, gente, é a minha empresa isso. Sim, deu match total. Aí a gente casou, hoje a gente é sócio, né? O Natural da Terra e a Loa Terra, a gente tem uma sociedade que é esse projeto que chama Horta Escola da Terra, que fica em frente à Praça das Corujas, na Vila Madalena, que já é um lugar emblemático da agricultura urbana. A primeira... Onde tem uma horta, uma horta super grande, né? Grande, foi a primeira, assim, que teve um engajamento real, assim, que movimentou, que fez focado ali pela Cláudia Visoni, né, que é uma, enfim, a Popó, e lá a Regiane, enfim, essa turma. Então, a Popó apareceu aí. A Popó apareceu? Apareceu. Mas vocês lá produzem, então, vocês plantam e as pessoas vêm para ter aula de plantio mesmo. E vocês colhem, como que é? Esses alimentos são colhidos, são vendidos, são doados? Como que funciona? Tudo um pouco, tá? Lá a gente fez 1 ano agora, esse mês. Estamos fazendo aniversário. Esse é o mês de aniversário do projeto. Que bom, parabéns. O projeto chama, obrigada. A gente queria tanto ter feito uma festa, mas não dá, né? Tem que esperar. Tem que esperar. E vai ter muita festa para fazer depois, hein? Certamente. Dizem que o carnaval surgiu após uma pandemia, né? Oi. É. Bom, o projeto, essa laje inteira se chama Vila da Terra, tá? Até vou deixar aqui, né? Sigam Vila da Terra no Instagram, porque a gente, nessa época de pandemia, a gente tem produzido muito conteúdo legal nesse Instagram. E também a gente começou, como agora a gente não pode dar aula presencial, a gente começou a fazer umas pílulas de horta em casa para quem quer começar, com dicas assim, o melhor das nossas experiências da Loa Terra. A gente selecionou e está jogando lá todo sábado. Então a gente ocupou todos esses canteiros com plantios comestíveis e ou funcionais, tá? Então cada canteiro plantas, o jamelão aqui. E o Gohan aqui tá latindo pro jamelão, eu acho. Os dois estão latindo ao mesmo tempo. Me perdi. Que vocês fazem lá, o plantio, o tipo de plantio que vocês fazem lá, nos canteiros. Funcional. Então a gente tem, vou dar exemplos, tá? A gente tem um canteiro que é uma farmácia Vita. Então ali, Ariela, a gente trabalha milhões de abordagens, né? Depois tem uma parte que é um consórcio inspirado um pouco na coisa indígena. Outro milhão de temas ali, né? Etnobotânica, que eu amo, a nossa história enquanto país,
enfim, é essa um pouco a ideia, sabe? O que esses plantios dentro de uma cidade como São Paulo, o que eles trazem? Uhum. É Que não é muito simplesmente aprender a plantar, né? É aprender. você se conectar não só à terra e à natureza, mas a essa ancestralidade que vem junto, né? Porque o alimento é isso, né? Ele conecta. E isso, todas as histórias. Então, a gente tem na parte de trás, tem um roçado que tem aquele consórcio do milho com a abóbora e o feijão. Então, Super paulistano. e tem muito em comum com o Comida e Cultura, porque a gente tem um projeto lá na Horta Escola da Terra que se chama Pequeno Jardineiro. Uhum. E o que é o Pequeno Jardineiro? É a gente explorar todas essas histórias e essas experiências que esse contato proporciona dentro da cidade. Porque a gente está falando, Ariela, aí é um assunto que eu adoraria também ficar falando um tempão, que é a criança urbana, estudando em escolas, muitas vezes totalmente verticalizadas, né? Prédios, com muito uso de tela e com o consumo de alimentos industrializados. Então, é um pacotinho que o contato com a terra, ele entra num lugar que não é um detalhe, tá? A gente organizar esse contato com a terra parece muito estranho, né? Para uma comunidade ancestral, né? Mas, assim, em São Paulo, a gente percebeu com esses anos de Loa Terra que talvez seja um jeito mesmo, como você está fazendo. Isso está dentro da rotina da criança. Olha, terça e quinta, durante 1 hora, você vai mexer na terra. É, porque isso vai reconectar. Tem até a Última Criança da Natureza, né? Um livro do Richard Louv, Richard Louv, que fala exatamente isso. E ele cunhou até um termo é o que transtorno. é um transtorno de déficit de natureza, né? Que as crianças urbanas atualmente estão passando por isso e que causa um monte de sequelas, né? E de questões para a vida dessa criança. Então, é um trabalho necessário. Eu queria até que você falasse um pouquinho sobre isso e dissesse o que vocês percebem, né? Se vocês percebem essa transformação, qual é o retorno dessas crianças, assim, né? E das famílias. Ai, Ariela, você sabe, né? É muito incrível. É muito incrível. A gente, bom, nas crianças é, é muito incrível sempre. A gente tem histórias dentro das escolas que a gente trabalha de criar. A gente tem um problema que tem nome e que é horrível, que é naturofobia, né? Já ouviu falar nisso, né? Eu já ouvi falar, mas conta aí pra gente o que é. Eu imaginei lidar com isso É, e, e hoje, assim, para nós, a gente fala disso nas nossas formações de professores, por exemplo. Porque a gente encontra muita criança com naturofobia, principalmente em escolas, quanto mais caras, mais elitizadas as escolas, maiores esses índices, que são crianças que elas estão habituadas a viverem em ambientes muito controlados e higienizados e assépticos, né? ascéticos e que elas têm nojo de colocar a mão na terra. Elas acham que um pacote de salgadinho é mais confiável de comer do que uma cenoura que está suja de terra e que só passar uma água não é suficiente. É, essa questão da sujeira. Às vezes a gente vê crianças que têm nojo de colocar a mão no alimento, né? Para fazer uma massa ou para fazer. Elas ficam completamente, né? Porque é o sujo, né? Um conceito assim de sujeira, né? Que é muito urbano, né? Isso é uma das palavras que a gente usa muito, né, na nossa abordagem, principalmente em escola, e também com famílias, porque às vezes lá na Horta Escola da Terra aparecem famílias para conhecer o espaço, e quando a gente fala da proposta do pequeno jardineiro, por exemplo, às vezes a própria mãe torce o nariz, que, ai, mas vai sujar, né, vai...
Então tem aí Uma questão. uma coisa deu errado, né? Nesse caminho do êxodo rural. A gente perdeu aí um fio muito importante. E a Loa Terra, então, tem esse papel, Ariela. Eu acho que muito como comida e cultura, acho que a gente tem muita coisa em comum, né? É, o papel de reconectar. Eu queria que você falasse um pouquinho, falando em nojinho, né? Imagina, então, se elas não querem nem plantar, imagina compostar, né? Porque aí, pôr a mão na minhoca, ou no resto de alimento e tal. Então, eu acho que tem essa questão que é um problema para todos nós que moramos no planeta Terra, né? Porque tem isso, né? Que as pessoas falam, não existe mais jogar coisa fora, porque não existe o fora, a gente está todo mundo aqui. Então, eu queria que você falasse sobre compostagem, até para quem está ouvindo e que mora em cidade, né? Como é possível você morar, seja numa casa ou num apartamento em São Paulo, e compostar os seus detritos orgânicos, né? Os seus resíduos. A compostagem é uma coisa que está em quase todos os trabalhos da Loa Terra, porque o resíduo orgânico no Brasil, ele está totalmente à margem de todas as questões, porque a gente tem um território muito grande. Digo isso porque na virada sustentável de, não sei, alguns anos atrás, a gente foi fazer um projeto dentro da Japan House, ali na Paulista, e Uhum. mostrar para as pessoas, dentro da virada sustentável, o que é o ciclo vivo dentro de casa. Como a gente fecha esse ciclo do alimento dentro de casa. E aí, como era num contexto de Japan House, a gente estudou a gestão de resíduo no Japão. E por que a gestão de resíduo no Japão é exemplar? Porque eles não têm para onde empurrar. Uhum. Então, Interessante essa visão. então a gente empurra, né? A gente empurra o nosso resíduo orgânico, a gente não vê, a gente não tem contato. E Então, aí você acha que você amarrou um saquinho, pôs ali do lado de fora da sua casa, ele some, evapora. evapora. E aí, quando a gente pensa, né, nos ganhos de você fechar o ciclo, então, o ciclo, né, a gente estrutura ele em 3 pilares principais, que é o comer, o compostar e o cultivar. O comer, a gente aí tem todas essas abordagens que são a sua paixão. O compostar, a gente fala de vários pontos de vista, né? O que é o resíduo orgânico, né? O que significa a gente mudar nossa visão e começar a olhar o resíduo como um recurso, né? E aí, então, o resto de alimento vira adubo através da compostagem e esse composto vai adubar a horta, que é o cultivar, que vai gerar alimento para a gente voltar para o comer. Então, quando a gente entra no cultivar, no compostar, a gente tem sim muita gente que torce o nariz, muita criança que não quer participar, que não quer colocar a mão, que tem nojo. Mas a gente percebe, Ariela, de novo aquilo, né, de boa libriana, não dá para forçar. Uhum. Quando isso entra na rotina, ou da escola, ou da família, ou da empresa, enfim, quando isso entra na sua rotina, chega um momento que não faz mais o menor sentido você jogar uma casca de banana dentro de um saco plástico e colocar na rua para o caminhão andar 100 quilômetros para jogar isso num aterro. O plástico, ele não desaparece, né? Ele se transforma em microplástico que em algum momento vai para o lençol freático, isso vai parar no oceano e tem lugares hoje em dia que o oceano tem 50% de proporção microplástico para líquens, né? Para plânctons, desculpa. E a gente come isso. Quem come peixe, né? A gente faz. Uhum. Enfim, então assim, Agora, ao mesmo tempo, desculpa te cortar, mas ao mesmo tempo que tem essas crianças que têm o nojinho e que tem tal, eu vejo assim, pelo menos as crianças que a gente lida e que a gente também trabalha com a compostagem, tem muita criança que fica muito curiosa, né? E que quer aquilo, porque parece
em algum lugar ela parece que faz um resgate de consciência mesmo, né? Porque conversando com a Mônica Passarinho outro dia, ela falou que a gente nasce com essa consciência, ela é nossa de todos nós, né? E a criança tem muito isso dentro dela. E o nosso trabalho como educador é não deixar essa consciência se esvair, né? Porque quando a gente vai crescendo, vai virando adulto, todas essas questões realmente tem esse descolamento da gente com a natureza e com toda essa consciência que parece que a gente já nasce com ela, né? Então, eu fico vendo que quando a gente começa a mostrar o minhocário, começa a entender todo esse ciclo e começa a entender que aquilo virou adubo, que vai alimentar a plantinha, que a plantinha vai ficar mais feliz com aquilo, né? Elas fazem conexões muito rápidas também, né? Então, isso que é reconfortante, só para dar o outro lado também, né? Para quem está ouvindo não ficar com a sensação de que a gente está no meio de um monte de criança. Que bom que você falou isso, porque a grande maioria das crianças ama a compostagem, ama Sim. as minhocas. Eles brigam para ver quem que vai cuidar da minhoca, e eles ficam amigos da minhoca, e eles chamam a composteira de a casa das minhocas, né? É. Então, assim, a maioria das crianças, ainda bem, né? Elas têm essa abertura, às vezes até muito diferente do que elas têm na própria casa, né? Por isso que também essa parte que a gente falou, que eu acho muito importante, da criança começar. Eu já recebi reclamação de família, de que a criança estava se negando a colocar a casca de fruta no lixo em casa. Que bom, deu certo, né? Bom, é o meu trabalho, né? Desculpa. É. Agora, para quem está ouvindo e que quer ter uma composteira em casa e mora num apartamentinho pequeno, é possível, né? Fazer uma compostagem dentro de um apartamento numa cidade? Totalmente, Ariela. Tudo que a Loa Terra faz é focada no ambiente urbano. Então, viva o ciclo vivo, você pode fazer em qualquer lugar que haja alimento, que haja resíduo e que haja, não vou nem falar de sol nem de terra, porque até isso hoje em dia a gente consegue reverter, né? Com grow lamps, com coisas assim, enfim. A gente trabalha muito em parceria com a Morada da Floresta, que é uma parceria que o Cláudio, ele é meio meu padrinho, assim, de Loa Terra, porque eu enchi muito o saco do Cláudio. Antes da Loa Terra nascer, eu enchi muito o saco dele, dizendo que eu queria trabalhar com isso e tal, e ele sempre foi super receptivo. Então, Uhum. hoje em dia a gente tem essa parceria muito legal, que a gente, na Horta Escola da Terra, a gente é um ponto de venda da Morada da Floresta. Então, a gente vende a UMI, que é uma composteira, é a primeira composteira do Brasil, que ela é feita para isso. Então, não é, vou fazer propaganda aqui para o Cláudio, não é uma adaptação de balde ou de caixas, né? Ela tem um design, inclusive um design premiado, é uma gracinha, ela vem com rodízio, você escolhe a cor. Então, assim, é uma belezinha essa composteira doméstica e ela cabe numa varandinha de um apartamento, numa lavanderia. Então, você consegue fazer o ciclo do alimento mesmo sem espaço. E até muita gente, mas eu não tenho o que fazer com tanto adubo. E aí é legal, porque também aí surge um convite para o lugar comum. A agricultura urbana tem muito esse papel de conectar as pessoas. E na terceira idade, Ariela, também uma outra paixão que a gente tem, porque tem muita gente mais velha que tem esses saberes que a gente valoriza e que estão em casa, com esses saberes lá mofando, né? Então, E é uma forma de se ocupar também, né, na terceira idade. E de tomar sol. A gente tem em São Paulo a população com uma deficiência de vitamina D altíssima, né? E a falta de sol, ela também dá depressão, ela dá um monte de... Mas, sim, principalmente, Ariela, para mim, essa coisa do lugar de encontro, né? A horta, ela é um lugar de encontro, é um lugar neutro, onde as pessoas trocam histórias, trocam experiências. O alimento, todo mundo tem uma conexão com o alimento, porque todo mundo come.
Então, eu acho um lugar muito nobre, a horta urbana. Ela tem um papel e ela é de uma simplicidade de execução dentro de um planejamento urbano que os ganhos, para mim, são assim. É que bom, sou suspeita, né? Mas eu tenho experiências reais, assim. As hortas urbanas em São Paulo estão experiências reais de o que isso transforma, o que isso conecta as pessoas. Quando eu vim morar nessa casa aqui, na frente da minha casa, tinha um canteiro que era só um canteiro de terra que o pessoal jogava o saquinho do cocô do cachorro lá. Uhum. Lata de refrigerante, essas coisas. E aí eu estava já nesse movimento, falei, bom, eu vou plantar alguma coisa aqui. Chamei uma vizinha que também gosta, a gente inclusive fez um outro curso de horta juntas, a gente ia juntas fazer o curso, e a gente começou a plantar ali couve, coisinhas assim, né, nesse espaço que antes era só um rio. E aí, Ariela, as pessoas que moram aqui há 30 anos se conheceram, gente, nessa ocasião. É incrível, né? Como isso pode proporcionar. E isso e o alimento, né? Assim como a horta é um lugar de encontro, a mesa costumava ser um lugar de encontro, né? E não é mais, né? As famílias, as pessoas se alimentavam melhor porque as famílias faziam as comidas, sentavam à mesa, comiam juntos, né? Tinha esse papel, né, de entender como comer, né, de ensinar a comer. Sim. Então, eu acho que isso, principalmente nas cidades, né, isso não existe mais. E eu queria saber de você se você acha que isso também pode ser um papel das escolas, se isso deveria ser um papel das escolas hoje em dia, né? Tanto as hortas que, que, que são esse lugar de encontro, como você falou, quanto esse ensinar a comer, né? Ensinar a cozinhar e o que comer, né? O que consumir, como consumir. Acho que não só da escola, acho que são problemas da sociedade civil, problemas políticos, né? A gente, num governo que extingue o CONSEA, por exemplo, né? Enfim, não vamos entrar nisso, que também é outro. Mas eu ia justamente, a pergunta na sequência era justamente essa: que tipo de políticas públicas você acha que poderiam existir para fomentar esse tipo de ação, tanto falando das hortas quanto da questão dos alimentos, né? O Conceia, por exemplo, era uma É, coisa importantíssima que não existe mais, né? eu acho que a escola, ela Quer dizer, tá. agora. Bom, fala, desculpa. Eu vou até repetir uma frase que eu acho que eu escutei com alguém que você entrevistou, que é: a escola está muito defasada no seu modelo. Os problemas hoje são outros, né? Eu estou um pouco assustada que eu estou lendo agora o livro do Harari, dos 21 O lições Yuval, 21 lições para o século XXI. de um, e eu acho que falta um pouco as escolas pensarem nisso. Quais são os desafios de hoje, né? A gente está falando, Ariela, de problemas tipo naturofobia, e eram coisas impensáveis, né? A gente tem comunidades no mundo, comunidades mais antigas e ainda hoje mais rústicas, que também já foi falado, né, que não existe nem o nome natureza, porque é uma coisa só. E aí hoje a gente está falando de naturofobia, de transtorno de déficit de natureza, de uma população que ao mesmo tempo é obesa e desnutrida. Então, o, a horta, o alimento, ele tem na escola uma infinidade de usos para a saúde mental dessas crianças e também como uma sala de aula que engaja de um jeito muito diferente, né? Eu acho que pode ser muito transformador, né? E transversaliza vários temas, né? Eu acho que você pode falar de milhões de coisas, né? Seria uma educação muito mais. A criança colocando a mão na terra, colocando a mão na massa,
ela também consegue, né, com o gestual, ela absorve melhor. Parece que ela está se apoderando dos processos mesmo, né? Ela se empodera naquele ato mesmo, né, no gesto. A Loa Terra, Ariela, a gente vem organizando um pouco isso, né? Quais os ganchos pedagógicos que a gente consegue fazer com a horta escolar. Você travou um minutinho, voltou. Quais os ganchos pedagógicos você estava falando? Quais os ganchos pedagógicos que a gente consegue puxar na horta e que indiretamente trazem outros benefícios dessa conexão com o mundo real. Existe aí problemas muito sérios, né, desse uso excessivo de tela, não só do ponto de vista físico, que eu acho um horror isso, né? As crianças que ficam hoje muitas horas em tela, elas estão perdendo a capacidade de ter visão periférica e de ter profundidade de campo de visão. É terrível. É terrível. Então, a gente, às vezes, falando que vai estudar matemática na horta, porque a gente vai fazer o planejamento de plantio e um espaçamento entre um agrião e um alface de 20 centímetros, a gente, ao mesmo tempo, a gente está levando essa criança de uma coisa que ela vai ter uma atividade física, que ela vai estar ao ar livre, e o Richard Louv fala muito, né, que os médicos hoje, em alguns lugares, já prescrevem 1 hora ao ar livre. Ao sol. Ao sol. Mas é isso mesmo. E a Carol está falando aqui, ó, não podemos mais separar tanto pensar e fazer. É isso mesmo, a gente não pode. Não pode. Também tem um pessoal da Revolução Artesanal, não sei se você acompanha, mas eles fazem um trabalho lindo de valorizar esse movimento. E a gente fez uma colaboração recente lá, de umas crônicas do fazer e umas coisas, enfim, um movimento super bonito, porque tem vários movimentos, né, Ariela? O Slow Kids, o Slow Food, Tem. Eu acho que cada vez mais, né, tem muita gente, e isso que é interessante, né? E com a pandemia eu estou muito envolvida com esse tema, né? E às vezes eu fico pensando, nossa, será que eu estou numa bolha que só a gente está falando sobre isso? Mas eu começo a pesquisar um pouco mais e ver que realmente tem muita. Parece que o tema realmente está se alastrando. Mas, Rô, a gente está chegando nos minutos finais, passou super rápido. Eu queria muito agradecer a sua presença aqui, agradecer a Carol também e parabenizar mais uma vez pelo trabalho lindo que vocês fazem. Eu sou super fã desde sempre e estamos junto aí, vamos fazer essa revolução aí também, essa transformação pela alimentação. E aí vou te fazer uma última pergunta, que é a nossa pergunta clássica para todos os nossos entrevistados, e deixar o tempo para você falar até o final. Roberta, você tem fome do quê? É uma boa pergunta. É muita fome, viu, Ariela? Eu adoro um desafio. Assim, eu tenho fome de ver as coisas acontecerem. Eu nunca estou satisfeita e eu nunca falo cheguei. Eu estou sempre em busca de alguma coisa, né? Então eu acho que eu posso resumir a minha fome de quê? Pensando num alimento, uma fome de um café forte que desperte isso que a gente está falando aqui em mais pessoas, mas que tenha um pão quentinho saído do forno com manteiguinha. Eu acho que a vida tem que ser gostosa também. E eu acho que é esse o caminho do afeto, do acolhimento, do exemplo de como pode ser bom, de como é gostoso quando a gente está em mais harmonia com todo esse resto, que eu acho que a gente consegue